A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Lorival. Eu venho nesta noite, meus irmãos, falar com meus irmãos, a demonstrar-lhes a respeito, meus irmãos, da nossa maneira de enxergar a obra de Cristo. Muitas das vezes as igrejas não estão fazendo nada de errado. De fato, estão fazendo coisas que realmente, pelo menos em parte, nos agrada. Mas não é porque nós estamos fazendo a obra de Deus que estamos na direção certa. Porque, na verdade, uma igreja, ela consiste em atender toda a sua demanda, a todos os membros do corpo, fazer ele funcional, para que a obra de Cristo ela seja integrada e unificada e perfeita em Cristo Jesus. Muitas das vezes nós achamos que cuidar dos templos, dos irmãos das igrejas, é a melhor coisa a ser feita. E não é que seja errada. Mas uma igreja que não vai ao campo, uma igreja que não se esforça para demonstrar o seu amor para com as almas que estão lá fora, de maneira nenhuma nós vamos conseguir ganhar essas almas. Pois provar nosso amor dentro dos templos, todos podem fazer isso, até mesmo que não é crente. Mas provar nosso amor para com as almas lá fora, são poucos, meus irmãos. Você vai ver que são poucos que estão dispostos a ir de encontro às almas. E quando nós não temos essa preocupação de uma forma de ir até as almas, de semear, para que o Senhor venha dar crescimento, significa que nossas igrejas ela atua como um grande celeiro que protege e guarda aquilo que já foi colhido. Mas tem um problema: se não haver semeação, se nós não prepararmos a terra, semear a semente genuína de Cristo Jesus, significa que o nosso estoque pode acabar, porque nós vamos envelhecendo dentro da igreja e não há renovo, não há pessoas novas para continuar a obra de Cristo. Mas quando a igreja tem uma grande preocupação de levar a palavra, não só dentro de quatro paredes, mas aonde as almas estão oprimidas. E quando nós entendemos que o Evangelho de Cristo consiste em ir até as almas, dizer aquilo que elas precisam, que há um Senhor que se preocupa com elas, então nós vamos fazer a vontade de Deus. E a igreja nunca deixará de ser igreja, porque aqueles que foram colhidos primeiro, que se vão, sempre há um renovo, sempre haverá alguém remanescente dentro da casa do Senhor, motivado pelo Espírito Santo, cheio da perfeita vontade do Senhor. Então o que eu vejo, meus irmãos, não é que muitos estão fazendo errado. Apenas nós não estamos fazendo aquilo que Deus quer. Porque se a igreja entender o Evangelho de Cristo, ela sai para fora. O que aconteceu no Pentecoste? Os homens estavam com medo, mas quando foram cheios do Espírito Santo, os templos não podiam mais comportar os seus corações que estavam inflamados pelo Espírito Santo. Um desejo ardente de pregar a toda criatura. Olha para nós. Olha para nós. Nós queremos uma igreja, mas que na verdade nós estamos vendo que nós não estamos fazendo a perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus é que nós venha ao alcance das almas, trazer uma esperança a qual elas não têm, trazer esclarecimento sobre elas, que existe um Senhor, que tem poder suficiente para perdoar os seus pecados, que pode tornar a sua vida uma vida cheia de graça e justiça de Deus, alcançando a cada um deles. Mas eu tenho fé, meus irmãos, que de uma maneira ou outra,
a igreja serão dispersas e não ficarão presas nos templos, batizando filho de irmão, não que isso seja errado, mas que nós não venha ficarmos dentro da igreja, que nós venha se conscientizarmos que a obra de Cristo não se consiste em cuidar dos templos, mas sim abranger todo o reino de Cristo, a toda criatura, para que venha ouvir a palavra de Deus e venha crer no seu Senhor e que Ele é poderoso para fazer coisas tremendas na vida deles. Nós vemos as igrejas porque na verdade nós não sabemos cuidar nem os que estão dentro da igreja, quanto mais os que estão lá fora. Vivemos num tempo que se prega bênção, vitória, vitória, bênção, mas não entende. Acreditamos se Deus nos der uma casa é uma bênção. Acreditamos se Deus der um carro é uma bênção. Acreditamos se Deus abrir uma porta de emprego é uma bênção. Acreditamos se Deus nos curar de uma enfermidade é uma bênção. E quanto ao Senhor? E quanto ao Senhor na sua vida não é uma bênção? Porque tudo consiste nele. A maior bênção não são essas coisas terrenas. A maior bênção nossa é saber que estamos em Cristo e Cristo está em nós. Porque sem Ele nenhuma criatura adentrará o céu. Nenhum homem poderá ser justificado por outro nome que não seja por Cristo Jesus. Seja ele o homem mais intelectual que for, ou mais indouto. Porque tudo consiste em confiarmos em Cristo Jesus e arrependemos dos nossos pecados. Ele é fiel para nos perdoar. Ele é maravilhoso. Cristo Jesus espera que todos nós, nenhuma criatura está acima da palavra de Deus. Devemos estar submissos à perfeita vontade do Senhor, pois aquele que fala, olhando de cima para baixo, ainda não se encontrou a Cristo. Mas todo aquele que olha, ergue os olhos para os altos e compreende que nenhum é melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que o outro, ainda. Por quê? Porque eu posso atender toda a lei de Deus, fazer tudo o que é bom aos olhos do Senhor. Isso não me dá direito a entrar no céu. Porque se eu fizer isso, estarei confiando nos meus méritos. E a minha salvação, eu não estou confiando em mérito nenhum meu, mas sim em Cristo Jesus. Eu estou colocando Ele no meu lugar, que Ele fará isso por mim. Porque aquele que chamou também é maravilhoso para cumprir. A obra que Ele começou, Ele terminará em mim e em você. Basta que nós entendemos que nós não somos nada sem Deus, que nós carecemos da misericórdia do Pai, por intermédio do perfeito sacrifício do Teu Filho, que cada um dos irmãos possa entender perfeitamente a vontade do Senhor. Acredite, nós não estamos alinhados com Deus ainda que achamos. Você pode dizer, não, mas irmão, eu oro, eu faço isso, faço aquilo. Meus irmãos, não existe perfeição no homem, seja ele com intelecto bem avançado ou não, seja ele com diploma ou não. Ninguém pode, de maneira nenhuma, surpreender Deus ou fazer algo que Deus venha olhar em nós que nós somos bons, pois todos nós fomos destituídos da glória de Deus e somos caídos e carece da misericórdia do nosso Deus. Por meio do Teu Filho nós podemos alcançar essa misericórdia gloriosa. Que meus irmãos possam entender que nós estamos longe do propósito do Senhor. Quando a igreja se levantar e começar a ir de encontro às almas, então estaremos fazendo a vontade de Deus. Mas enquanto nós estivermos olhando para nós mesmos, alimentando a nós mesmos, cuidando de nós mesmos,
Acredite, não é errado. Mas quando esquecemos do nosso semelhante que está lá fora, que ainda não conhece a Cristo, então nós não fazemos o que agrada a Deus. Que Deus vos abençoe, cada um de meus irmãos, e que o Espírito Santo de Deus possa ministrar em nossos corações a perfeita vontade de Deus, que é um amor cheio de justiça para com o nosso próximo. Amém.